O dia parecia comum nas redes sociais, até que um vídeo publicado por um fã-clube de futebol mudou completamente o rumo da conversa. A gravação, feita em Madrid, mostrava Vinícius Júnior caminhando pelas ruas de um bairro nobre, ao lado de ninguém menos que Virgínia Fonseca. O que chamou a atenção, no entanto, não foi apenas a presença dos dois juntos, mas o detalhe que gerou uma avalanche de comentários. Eles estavam de mãos dadas. A filmagem dura poucos segundos, mas foi o suficiente para incendiar a internet. Virgínia aparece usando um casaco bege e óculos escuros, enquanto Vinícius, em trajes esportivos, tenta manter uma postura discreta. Mesmo assim, o gesto, sutil, mas íntimo, não passou despercebido. Em menos de uma hora, o vídeo já circulava em páginas de fofoca, fóruns de fãs e perfis dedicados a acompanhar a vida da influenciadora. A hashtag #VirginiaViniJR alcançou os tópicos mais comentados no Brasil e os comentários se dividiam entre surpresa, incredulidade e revolta. Muitos seguidores lembraram que até pouco tempo atrás, Virgínia ainda fazia declarações públicas sobre o pai de suas filhas, Zé Felipe. Enquanto o público tentava entender o que estava acontecendo, portais de notícias começaram a buscar informações. Um colunista espanhol chegou a afirmar que o registro foi feito na saída de um restaurante reservado, frequentado por celebridades brasileiras que vivem em Madrid. O jornalista reforçou que o clima era de proximidade evidente e que os dois pareciam confortáveis e risonhos, como quem não tinha nada a esconder, mas bastou o vídeo chegar ao Brasil para o cenário mudar de tom. A repercussão foi imediata, e o nome de Zé Felipe começou a ser mencionado em todos os comentários. Muitos internautas questionavam como o cantor reagiria ao ver as imagens, principalmente porque, segundo fontes próximas à família, ele vinha evitando falar sobre o término e tentando manter a discrição diante das filhas. Nos bastidores, pessoas ligadas à equipe de Virgínia afirmam que ela já esperava que algo assim pudesse acontecer. De acordo com uma fonte ouvida por um portal de entretenimento, a influenciadora já estava ciente de que as aparições ao lado de Vini estavam sendo notadas e que decidiu não se esconder mais. Enquanto isso, Zé Felipe se preparava para uma transmissão ao vivo que, segundo a agenda divulgada por sua equipe, seria apenas para divulgar uma nova música. Mas quando os comentários começaram a inundar o chat com perguntas sobre Virgínia e Vini Júnior, o cantor acabou se vendo em uma situação completamente inesperada. O público aguardava, ansioso, para saber se ele reagiria, e ao contrário do que muitos esperavam, ele não fugiu do assunto. Quando a transmissão começou, Zé Felipe parecia tranquilo, sentado em seu estúdio, cercado por instrumentos e com o microfone aberto. O cantor sorria e conversava com os fãs, tentando manter o tom leve que sempre caracterizou suas lives. No entanto, bastaram alguns minutos para a situação mudar drasticamente. O chat, que normalmente era preenchido com elogios e pedidos de música, começou a se encher de comentários sobre o vídeo que circulava nas redes. "Você viu o vídeo da Virgínia e do Vini?", perguntava um seguidor. "Zé, fala sobre isso", insistia outro. Em questão de segundos, a transmissão virou um campo de curiosidade e tensão. Zé Felipe, visivelmente desconcertado, tentou ignorar as mensagens. Ele olhava para o lado, ajustava o fone e respirava fundo, tentando manter o foco na música, mas quanto mais evitava o assunto, mais insistentes os fãs se tornavam. Em dado momento, um dos comentários mais curtidos apareceu fixado na tela. "Zé, é verdade que ela te trocou por ele?" O clima, que até então era descontraído, se transformou em um silêncio desconfortável. O cantor pousou o violão sobre o colo, passou a mão no rosto e ficou alguns segundos sem dizer nada. Quando finalmente falou, sua voz saiu trêmula, mas firme o bastante para revelar que ele sabia exatamente sobre o que estavam falando. "Eu vi sim, e vou ser sincero com vocês. Tem coisas que fogem do nosso controle, né? Eu já não tô mais junto da Virgínia faz um tempo. A gente tentou manter tudo o mais discreto possível por respeito às nossas filhas, mas o que cada um faz da própria vida, a partir de agora, não cabe mais a mim comentar." A resposta, embora cuidadosa, soou carregada de emoção. O público percebeu. Em poucos minutos, os trechos da live começaram a ser recortados e compartilhados em páginas de fofoca. O semblante abatido de Zé Felipe virou manchete. Cantor reage ao vivo após vídeo de Virgínia com Vinícius Júnior. Enquanto isso, os comentários se dividiam entre empatia e especulação. Alguns diziam que Zé estava sendo maduro e respeitoso, enquanto outros garantiam que dava pra ver o sofrimento nos olhos dele. Um produtor próximo ao cantor revelou mais tarde que aquela live não deveria ter acontecido.
Segundo ele, a equipe havia sugerido que ele adiasse o evento, mas Zé insistiu em seguir, dizendo que não queria parecer que estava se escondendo. A decisão, no entanto, acabou colocando o artista no centro de um turbilhão emocional transmitido ao vivo para milhares de pessoas. Logo após o encerramento da live, Zé Felipe teria desligado o celular e se afastado das redes. Fãs começaram a perceber a ausência do cantor em suas histórias e publicações, o que só aumentou a curiosidade sobre o que ele estaria sentindo. Enquanto isso, no outro lado do oceano, novas imagens de Virgínia e Vinícius começaram a surgir. Um fotógrafo espanhol que passava pelo local registrou o momento em que os dois deixavam o restaurante e entravam juntos em um carro de luxo. As fotos seriam publicadas poucas horas depois, adicionando ainda mais combustível à polêmica. A partir daquele instante, o que antes parecia apenas um rumor passou a ter contornos de confirmação pública, e as reações começaram a se multiplicar, tanto na internet quanto nos bastidores do mundo das celebridades. As imagens divulgadas pelo fotógrafo espanhol chegaram ao Brasil em questão de minutos. E o que era apenas um rumor se transformou em manchete nacional. Portais, perfis de fofoca e programas de TV começaram a publicar as fotos de Virgínia e Vinícius Júnior lado a lado, sorrindo e entrando juntos em um veículo de luxo. A sequência era clara: os dois deixavam o restaurante, conversavam baixinho e logo depois Vini abria a porta do carro para ela. O gesto, somado ao vídeo do dia anterior, bastou para que o público interpretasse como uma confirmação de um novo relacionamento. As redes sociais entraram em colapso. No X, antigo Twitter, os comentários se multiplicaram com teorias, desabafos e comparações entre os dois casais. Muitos lembravam os momentos antigos de Zé e Virgínia, as viagens em família, os vídeos com as filhas e a imagem de união que o casal sempre transmitiu. Agora tudo parecia distante. Os fãs mais fiéis se dividiram. De um lado, os que defendiam o direito de Virgínia seguir a vida e afirmavam que ela e Vini sempre tiveram sintonia. De outro, os que chamavam a situação de traição disfarçada de recomeço. Influenciadores e colunistas especializados em celebridades começaram a comentar o assunto. Um dos mais conhecidos afirmou em seu programa online que o relacionamento entre os dois já vinha sendo especulado nos bastidores havia meses. E que a viagem de Virgínia a Madrid não foi apenas a trabalho, como ela havia dito em suas redes. Ao mesmo tempo, fãs de Vinícius Júnior começaram a reagir. Alguns comemoravam o possível romance, alegando que o jogador merecia alguém leve e carismático como ela, enquanto outros criticavam a exposição, dizendo que misturar futebol e polêmica pessoal não traria nada de bom. Virgínia, por sua vez, manteve o silêncio, nenhuma postagem, nenhuma declaração. As únicas atualizações em suas redes vinham de campanhas publicitárias programadas, o que, para o público, soava como uma tentativa de evitar qualquer tipo de confirmação. Mas o silêncio da influenciadora só aumentava o barulho ao redor. Até mesmo marcas associadas a ela começaram a ser pressionadas a se manifestar, e uma empresa de cosméticos chegou a desativar temporariamente os comentários em suas postagens devido à enxurrada de mensagens sobre o assunto. Enquanto isso, Zé Felipe ainda estava recolhido. Pessoas próximas afirmaram que ele havia se afastado das redes e cancelado compromissos de divulgação da nova música. A equipe do cantor não se pronunciou, mas fontes garantiram que ele não esperava que a situação tomasse tamanha proporção. Na internet, circulava um print de uma suposta conversa entre Zé e um amigo próximo, em que ele teria dito: "Não é fácil ver a pessoa que você amou por anos ao lado de outro cara no dia seguinte." Embora a autenticidade da mensagem nunca tenha sido confirmada, ela bastou para que os fãs voltassem a comentar com ainda mais intensidade. A manhã seguinte foi marcada por um silêncio incomum nas redes de Virgínia. Nenhum story, nenhuma foto, nenhuma interação. Para alguém que sempre compartilhou sua rotina em detalhes, o sumiço repentino chamou a atenção. Enquanto isso, os portais de entretenimento já estampavam manchetes em letras maiúsculas. Virgínia se cala após flagra com Vinícius Júnior. O impacto foi imediato. As marcas ligadas à influenciadora começaram a ser pressionadas por mensagens de fãs que pediam posicionamentos. Nos bastidores, a equipe de marketing de Virgínia se dividia entre preservar a imagem pública e evitar que o escândalo prejudicasse contratos milionários. Uma fonte próxima afirmou que a estratégia era simples: não confirmar nada, não negar nada. Segundo ela, a prioridade naquele momento era esperar a poeira baixar, já que qualquer pronunciamento precipitado poderia alimentar ainda mais a polêmica.
Mesmo assim, o silêncio começou a ser interpretado como confissão. O público lia a ausência de respostas como sinal de que algo realmente existia entre ela e o jogador, e foi nesse contexto que Vinícius Júnior resolveu agir. Não com palavras, mas com um gesto sutil. No início da tarde, o atacante publicou uma foto em seus stories, um café sobre a mesa e a legenda "Dias leves, mente leve". Parecia algo inofensivo, mas o público imediatamente conectou a publicação ao caso. Nos comentários, internautas apontaram detalhes que poderiam indicar que ele não estava sozinho. O reflexo de uma bolsa feminina no canto da mesa, o copo duplo, o cenário semelhante ao de um restaurante frequentado por Virgínia dias antes. A postagem bastou para reacender a discussão. Páginas de fofoca começaram a divulgar prints com legendas especulativas. Vinícius manda indireta, reencontro confirmado. O jogador não respondeu a nenhum comentário, mantendo-se fiel à postura reservada que sempre adotou em relação à vida pessoal. Nos bastidores, no entanto, pessoas próximas afirmaram que ele estava ciente de toda a repercussão, mas decidido a não se justificar. Um amigo próximo ao atleta chegou a declarar off the record: "Vini não fez nada escondido, ele é discreto, mas também não tem por que fingir que algo não existe se está feliz." Enquanto isso, do outro lado do oceano, Zé Felipe tentava lidar com a situação em silêncio. Sua assessoria, ao ser procurada por veículos de imprensa, limitou-se a responder que o cantor não comentará assuntos pessoais. Mesmo assim, a movimentação dele nas redes foi suficiente para gerar novas teorias. Poucas horas depois da postagem de Vini, Zé curtiu um comentário deixado por um fã em um de seus vídeos antigos. "Um homem de verdade não precisa provar nada, o tempo mostra quem é quem." A curtida não passou despercebida e foi rapidamente capturada e replicada em centenas de perfis. A imprensa interpretou o gesto como uma resposta indireta à suposta aproximação de Virgínia e Vini Júnior. E mais uma vez, o assunto tomou as manchetes dos portais. As hashtags se alternavam entre apoio e crítica, transformando o episódio em uma disputa pública de interpretações. No meio de todo esse caos, fontes próximas a Virgínia afirmavam que ela se sentia cansada e pressionada e que havia considerado gravar um vídeo explicando sua versão dos fatos. No entanto, a decisão ainda dependia da aprovação de sua equipe e de uma análise cuidadosa sobre o tom e o momento certo de falar. O que ninguém sabia era que uma gravação já havia sido feita e estava prestes a vazar. No fim da noite, quando o público já começava a acreditar que o caso perderia força, um novo elemento virou tudo de cabeça para baixo. Um vídeo inédito de Virgínia começou a circular em grupos de fãs e páginas de fofoca com a legenda: "Ela finalmente falou." O conteúdo parecia ter sido gravado de maneira caseira, com a influenciadora em um ambiente neutro, aparentemente um quarto de hotel. As imagens mostravam Virgínia sentada de moletom, sem maquiagem, visivelmente abalada. Ela começava dizendo que não planejava se pronunciar, mas que a proporção das coisas havia passado dos limites. "Eu sei que muita gente está falando de mim, criando histórias, inventando coisas. Eu sempre tentei ser transparente, mas também tenho direito a um pouco de privacidade. Eu e o Zé não estamos juntos há um tempo. A gente se separou de forma respeitosa e ninguém traiu ninguém. Eu não quero que ninguém use esse momento para atacar nem ele, nem o Vinícius", dizia em tom firme, mas com olhos marejados. A gravação tinha pouco mais de 2 minutos e parecia ser uma tentativa de controle de danos. Porém, a forma como o vídeo surgiu levantou ainda mais questionamentos. Segundo apurações iniciais, o material teria sido enviado por engano a um grupo privado de trabalho e de lá repassado a páginas de fofoca que não perderam tempo em publicá-lo. A repercussão foi imediata. O nome de Virgínia voltou ao topo dos assuntos mais comentados e os trechos do vídeo foram exibidos em programas de televisão e portais de notícias no Brasil e no exterior. A fala sobre "ninguém traiu ninguém" gerou debates intensos. Alguns interpretaram como uma tentativa de afastar a imagem de traição, enquanto outros entenderam como uma confirmação indireta de que o envolvimento com Vinícius Júnior era real, só que iniciado após o fim de seu relacionamento com Zé Felipe. Enquanto o público analisava cada palavra, Zé Felipe voltou a se tornar alvo de comentários. Fãs esperavam que ele se manifestasse, mas o cantor manteve o silêncio. Mesmo assim, seu nome aparecia em todas as matérias que mencionavam o vídeo, e isso reacendeu a comoção dos seguidores. Nos bastidores, a assessoria de Virgínia trabalhou para tentar conter a repercussão. A equipe divulgou uma nota curta à imprensa, afirmando que a gravação havia sido feita para uso interno e não deveria ter sido divulgada, reforçando que a vida pessoal da influenciadora será tratada de forma privada.
Mas o estrago já estava feito, o vídeo humanizou Virgínia, mas também confirmou que algo havia mudado definitivamente. O público agora via o caso não apenas como uma fofoca, mas como uma separação real, um fim de ciclo exposto em tempo real diante de milhões de espectadores. E enquanto a internet ainda debatia o vídeo, uma nova reviravolta surgia: Vinícius Júnior faria uma aparição surpresa em um evento de moda em Madrid, acompanhado de uma mulher loira, de aparência muito semelhante à de Virgínia. As câmeras já estavam posicionadas, e os jornalistas aguardavam para descobrir se o jogador confirmaria. Pela primeira vez, o que até então era apenas especulação. Na manhã seguinte ao vazamento do vídeo, Madrid se tornava novamente o epicentro da polêmica. Vinícius Júnior estava confirmado como convidado de um renomado evento de moda internacional, patrocinado por uma marca de luxo que frequentemente reúne celebridades e influenciadores de diversos países. Até então, ninguém esperava que o jogador transformasse sua aparição em um novo capítulo da história, mas foi exatamente o que aconteceu. Quando o craque brasileiro chegou ao local, os flashes começaram a disparar. Ele vestia um terno preto elegante, sorriso contido, postura firme, tudo parecia dentro do esperado, até que uma mulher loira, vestindo um conjunto branco e óculos escuros, surgiu ao seu lado. Bastou poucos segundos para o público associar a figura a Virgínia Fonseca. Os repórteres presentes tentaram se aproximar, e os seguranças rapidamente formaram um círculo de proteção em torno do casal. A mulher não falou com a imprensa, mas caminhou lado a lado com Vini, cumprimentando discretamente alguns convidados e mantendo o olhar firme para a frente. O breve momento foi o suficiente para incendiar novamente as redes sociais. As imagens foram transmitidas ao vivo por portais espanhóis e republicadas por perfis brasileiros em questão de minutos. O público, mais uma vez, se dividiu. Alguns afirmavam que era realmente Virgínia, analisando gestos, postura e até o formato do rosto, enquanto outros acreditavam que se tratava de uma coincidência ou até de uma estratégia para despistar a imprensa. Os ângulos não ajudavam, a mulher estava quase sempre de óculos e o cabelo preso dificultava uma identificação precisa. No entanto, o fato de Vini não negar nem evitar os fotógrafos foi interpretado por muitos como uma forma sutil de assumir a situação sem precisar confirmar nada. Enquanto isso, no Brasil, os portais de fofoca entraram em modo de urgência. Manchetes pipocavam a cada minuto. Vini Júnior surge acompanhado em Madrid. Seria Virgínia. A aparição que pode mudar tudo. Novo casal assume publicamente. As reações de famosos também começaram a aparecer. Uma influenciadora próxima de Virgínia postou um story com a frase: "A vida recomeça quando a gente escolhe a paz." Já outro artista, amigo de Zé Felipe, publicou: "Nem tudo que brilha é ouro." As indiretas não passaram despercebidas, e a imprensa tratou de transformar cada publicação em combustível para o debate. A assessoria de Vini Júnior foi procurada, mas assim como a de Virgínia, preferiu o silêncio. O jogador apenas manteve sua agenda normal, participando do evento e posando para fotos com outros convidados. Nenhuma palavra, nenhum gesto fora do protocolo, exceto um detalhe: em uma das fotos oficiais, ele aparece sorrindo e segurando a mão da mulher misteriosa. Essa imagem, capturada por uma revista espanhola, foi publicada poucas horas depois com o título: "Vinícius Júnior apresenta nova companhia em evento de gala." A matéria, reproduzida por dezenas de portais brasileiros, foi o estopim. O nome de Zé Felipe voltou a figurar entre os mais comentados, e os fãs começaram a especular como ele reagiria ao ver as imagens. Pessoas próximas ao cantor garantem que ele ficou em choque ao se deparar com a notícia. Segundo uma fonte, Zé viu tudo em tempo real, ficou em silêncio por alguns minutos e depois saiu de casa sozinho, dizendo que precisava pensar. Poucas horas depois, o cantor faria uma das transmissões mais emocionais e sinceras de sua carreira. Uma live que, segundo muitos fãs, mostraria pela primeira vez o verdadeiro impacto de tudo o que estava acontecendo. Naquela noite, sem aviso prévio, Zé Felipe voltou às redes sociais. O público, já acostumado às suas transmissões animadas, se surpreendeu ao ver o cantor iniciar uma live com o rosto sério, expressão cansada e uma sinceridade que poucos esperavam. A sala onde ele estava era simples, iluminada apenas por uma luz amarelada. A ausência de cenário e trilha sonora dava ao momento um peso que dispensava qualquer palavra inicial. Ele respirou fundo, olhou para a câmera e começou: "Eu não vim aqui pra brigar, nem pra apontar dedo. Eu só quero falar como ser humano. Tem coisas na vida que a gente não consegue controlar."
Eu vivi muita coisa linda com a Virgínia, a gente construiu uma história, formou uma família, e eu vou ser eternamente grato por isso, mas às vezes o amor muda de forma e a gente precisa aceitar. O público ficou em silêncio. O chat, normalmente tomado por corações e piadas, agora se enchia de mensagens de apoio e choro. Zé continuou com a voz embargada. Eu vi tudo que saiu hoje, e é claro que dói. Dói ver alguém que fez parte da sua vida seguindo outro caminho, ainda mais desse jeito, exposto, comentado, julgado. Mas eu não quero que ninguém ataque a Virgínia, nem o Vinícius. Se eles estão felizes, eu desejo que sejam muito felizes, de verdade. Em certo momento, ele parou, abaixou a cabeça e enxugou os olhos. O silêncio durou longos segundos, suficientes para transformar aquele instante em algo simbólico. Era o desabafo de um homem tentando lidar com o fim de uma era, diante de milhares de espectadores. Eu vou seguir meu caminho, quero focar na minha música, nas minhas filhas, e em tudo que ainda posso construir. A vida não é feita só de quem fica, mas também de quem a gente aprende a deixar ir. Então é isso. Obrigado a quem torce por mim e obrigado por entender que por trás de tudo isso que vocês veem, existe gente de verdade, que sente, que sofre e que tenta recomeçar. A transmissão terminou sem despedidas elaboradas. Zé apenas acenou, desligou o celular e sumiu das redes nas horas seguintes. Minutos depois, os trechos da live já estavam por toda parte. Portais de notícias, perfis de celebridades e fãs declaravam apoio, chamando o momento de um ato de maturidade raro em meio à tempestade midiática. As visualizações cresceram de forma exponencial, e hashtags como Ódio, Força Zé Felipe e Se Respeitem Virgínia dominaram as redes por toda a madrugada. Na manhã seguinte, Virgínia finalmente quebrou o silêncio com uma simples publicação, uma foto das mãos de suas filhas entrelaçadas com a dela, acompanhada da legenda por elas sempre em paz. Vinícius Júnior, por sua vez, compartilhou apenas uma imagem de um nascer do sol sobre Madrid, sem legenda, mas a simbologia era clara. Era o começo de uma nova fase para todos os envolvidos. O público entendeu que a história havia chegado a um ponto final, não um final explosivo, mas humano. Atrás das manchetes e teorias, havia pessoas tentando reconstruir o próprio caminho. E ainda que as redes jamais esqueçam, naquele momento o silêncio que se seguiu parecia pela primeira vez trazer um pouco de paz.